Olá, olá! Betovski aqui de volta com você para falarmos mais agora. Emissão de dívida pública por meio de títulos públicos. Vamos embora! Então aqui na tela, ó, como é que o Estado brasileiro faz essa emissão de dívida pública por meio de títulos públicos? A gente já sabe que, em regra, a dívida interna se origina a partir de 3 principais fontes: gastos com saúde, com educação, com infraestrutura e também para pagamento de juros da dívida pública e tudo mais. Beleza? Beleza. Agora, o que a gente precisa saber? A gente precisa saber o seguinte, que lembra que eu falei para vocês que a nossa emissão da dívida pública se dá ou por meio de contratos ou por meio de títulos? Sim, Betão, eu lembro. Então, quando é por meio de títulos, vai ser por meio de leilões. Além dos meios de leilões, vai ser a partir de emissões para o Banco Central fazer política monetária, via Tesouro Direto e via emissões externas, de 4 formas. Tudo bem? Então, via leilões. A emissão de títulos internos, em geral, é realizada por meio de leilões abertos e competitivos, em que o governo vende títulos a diversas instituições. Em regra, os investidores compram o direito de receber, em uma data futura, um valor maior que o valor pago pelo título na emissão. Então, você está concorrendo ali, participando desse leilão, para quê? Para receber em data futura um valor maior do que o valor pago pelo título na emissão. Então, nesse caso, você está concorrendo para ganhar mais juros. Podem participar diretamente dos leilões, apresentando propostas, as instituições regularmente registradas no Sistema Especial de Liquidação e Custódia, SELIC, correspondendo a aproximadamente 500 participantes potenciais. Aos dealers... Tá bom? São as instituições autorizadas. Bom, agora, além de participar a partir dos leilões, você tem a emissão para o Banco Central. O Tesouro Nacional realiza a emissão de títulos para a carteira do Banco Central, para a realização de operações relacionadas à condução da política monetária. Tá bom? Então, o Tesouro Nacional realiza essa emissão de títulos para a carteira do Banco Central, para o Banco Central poder vender e comprar esses títulos dos próprios bancos. E aí nós temos também a outra forma de emissão, que é via Tesouro Direto. São as emissões realizadas no âmbito do programa Tesouro Direto, um programa do Tesouro Nacional, desenvolvido em parceria com a B3, antiga BMF Bovespa, para venda de títulos públicos federais para pessoas físicas, por meio da internet. Tá bom? E ainda fazer a emissão externa. As emissões externas dizem respeito aos títulos emitidos no mercado internacional, tá bom? Então, posso emitir um título no Brasil ou no exterior. Refinanciamento da dívida pública. Como é que funciona isso? O refinanciamento da dívida é a dívida do governo que é paga com recursos de novas dívidas. É como se uma pessoa quitasse um empréstimo no banco com recursos provenientes de um novo empréstimo, buscando sempre que possível condições mais vantajosas. Então, o governo faz muito isso. A nossa dívida pública ela já existe. E aí, ao invés de eu ir lá e pagar essa dívida antiga, eu tenho que fazer o quê? Porque se eu pegar o dinheiro da receita do governo para pagar essa dívida, o que vai acontecer? Servidor público não recebe, escola não tem, presídio não tem nem garantia, nem segurança, nem comida para preso, tem nada, o país para. Então, o que eu faço? Ao invés de pagar o principal da dívida, ou seja, o montante principal, eu vou pagando os juros, eu fico com o principal ali, e os juros eu vou fazendo o quê? Emito novos títulos, pego esse dinheiro e pago os juros antigos.
Qual que é a graça disso? É porque se eu contratei juros altos no ano passado, por exemplo, juros de 10% ao ano, e esse ano os juros estão menores, na hora que eu captar esse dinheiro a taxas menores, eu pego o dinheiro e pago aquele empréstimo passado com juros maiores, eu meio que diminuo a minha dívida, porque agora eu estou me financiando com a dívida menor. Mas pode acontecer da taxa Selic subir e aí eu acabar contratando uma dívida com uma taxa de juros potencialmente maior e não é o desejado, né? Mas pode acontecer. Tudo bem? Então, o refinanciamento da dívida é isso. A gente costuma financiar a própria dívida com mais, refinanciar a dívida antiga pegando uma dívida nova, de preferência mais barata. A maior parte dos pagamentos da nossa dívida é realizado com recursos obtidos por meio de novas emissões de títulos. Ou seja, em geral, paga-se uma dívida que está vencendo com recursos vindos da constituição de uma nova dívida. Esse é o segredo, tá bom? Os títulos da dívida pública são os títulos da dívida emitidos pelo governo federal brasileiro. O intuito da autoridade econômica é captar dinheiro para investimentos e custeio da máquina do Estado. Em outras palavras, ao comprar um título da dívida, você está emprestando dinheiro para o governo. Na prática, quem adquire quem investe em títulos públicos, títulos da dívida pública, se torna credor do governo federal. Em outras palavras, o investidor estará emprestando dinheiro ao governo em troca de uma remuneração de juros, que varia de acordo com o prazo de resgate da aplicação. Os recursos captados nessas operações são destinados ao financiamento da própria dívida pública, que se refere a todas as dívidas contraídas pelo governo federal para cobrir as insuficiências orçamentárias. Lembra que a gente falou? Eu pego esse dinheiro para pagar o que eu devo, como qualquer empréstimo, né? Você pega o seu empréstimo para pagar o que você deve. E aí vem uma pergunta, Beto, quais são os tipos de títulos da dívida pública existentes? Quais são os tipos de títulos da dívida pública existentes? Atualmente, são comercializados diferentes tipos de títulos públicos, que são atualmente classificados em 3 modalidades. Antigamente, nós tínhamos vários. Nós tínhamos a LTN, a letra do Tesouro Nacional, nós tínhamos a NTN, a nota do Tesouro Nacional B, a NTN-B principal, NTN-B sem ser principal, a NTN série F. Nós trocamos esses conjuntos de várias siglas para apenas 3 modalidades mais simples. Título pré-fixado, título pós-fixado e um título híbrido. Então, como são classificados os títulos públicos? Pré-fixado, pós-fixado e híbrido. Título pré-fixado. Essa é uma modalidade de título em que as taxas de juros são fixadas no momento da contratação. Assim sendo, quem opta por investir nesse título já sabe exatamente quanto vai receber de volta após o vencimento. Tá? Então, após o vencimento, você já sabe literalmente o quanto vai receber. Opa! O quanto você vai receber no vencimento. A rentabilidade do tesouro pré-fixado pode ser dada de 2 maneiras. É possível receber o valor investido acrescido dos juros ao final da aplicação de uma única vez. Por exemplo, você compra um título Selic Pré. Um título Selic Pré. Com juros anuais de 9,88% ao ano. Aplicação mínima, R$30. Depois de um ano, você vai resgatar R$30 acrescidos de 9,88. Ou então você pode receber os juros semestralmente, o que se mostra como uma alternativa interessante
para quem deseja ter uma renda extra a cada 6 meses, tá? E aí você recebe juros semestrais. Esses juros semestrais chamamos de cupom de juros. Cupom de juros. Então, um título pré-fixado, ele pode ser título pré-fixado com juros semestrais ou título pré-fixado sem juros semestrais. E aí você resgata tudo ao final. Com juros semestrais ou sem juros semestrais. Tudo bem? Essa é a lógica do título pré-fixado. Temos ainda o título pós-fixado, tá bom? Título pós-fixado. No título pós-fixado, nós vamos ter o seguinte. Ó, agora no pós-fixado. Nesses títulos, você vai ter assim, os títulos pós-fixados já é um pouco diferente da modalidade anterior. Os títulos pós-fixados têm sua rentabilidade atrelada a uma determinada taxa. Bom, se a taxa pós-fixada subir, o rendimento do título acompanhará o aumento. Se ele cair, o rendimento também cai. É como se fosse assim, esse título pós-fixado. Vamos supor que você vai pegar um título Selic. Um Selic pós, digamos assim. Esse Selic pós-fixado, ele vai variar de acordo com a própria variação da meta da taxa Selic. Se a taxa Selic está em 2,25% e sobe para 5,25%, você ganha dinheiro. Se ele sobe mais para 6,5%, você ganha mais dinheiro ainda. Ou seja, você vai ganhar à medida que os juros subirem. Por outro lado, você vai perder dinheiro à medida que os juros caírem, tá? Então, a taxa Selic pós, aqui no caso, o seu ganho depende da variação da taxa Selic. Se a taxa Selic sobe, você tem um ganho. Se a taxa Selic cai, você passa a ter um ganho menor do que tinha anteriormente. Tudo bem? Então, nesse caso, título pós-fixado, ele acompanha a variação da taxa Selic. Taxa Selic variou para cima, você tem ganho positivo. Variou para baixo, tem ganho menor do que tinha antes. É maior do que zero, mas é menor do que tinha antes. Estava em 2,25, é isso que eu quero dizer. E cai para 1, você ainda está ganhando 1, mas não está ganhando mais 2,25. Diminuiu o seu ganho. Tá? E temos o título híbrido. Título híbrido. Aqui estamos falando de aplicações híbridas, isto é, que possuem características em comum de pré-fixado e pós-fixado. A rentabilidade é composta de uma parte variável ou também de uma parte chamada pós-fixada, melhor para você não confundir, parte pós-fixada, que acompanha o índice de inflação, chamado IPCA, e de outra prefixada, definida na hora da aplicação. O pagamento dos juros também pode ser feito de uma só vez, com o vencimento do título, ou aos poucos a cada 6 meses. Ou seja, esse título híbrido, ele pode ser também com juros semestrais, ou título híbrido sem juros semestrais. Tudo bem? Então, o pagamento dos juros também pode ser feito dessa forma. E aí é muito comum você encontrar IPCA, Selic IPCA, mais 6% ao ano, com vencimento em 2036. Olha só, com 2036. Selic IPCA mais 6% em 2036. E aí, esse Selic IPCA pode ser com
juros semestrais ou sem juros semestrais. Se for com juros semestrais, você vai ganhar a cada 6 meses o IPCA acumulado dos 6 meses, mais 6% ao ano capitalizado ao semestre. Ou seja, quanto seria o valor do semestre. 6% ao ano seria quanto ao semestre? Não é 3, porque é juros compostos, juros sobre juros. Tudo bem? Então é isso que vai acontecer. Agora, e se for sem juros semestrais, só para você entender, aí a cada ano está acumulando 6% de rendimento mais IPCA. A inflação foi 8%. 8 mais 6, 14. Então, em um ano, você ganhou 14%. No segundo ano, mais 12. Vai depender do IPCA. Vamos supor que a inflação para outro ano cai um pouco para 6. 6 mais 6, 12. 12%. A inflação cai para 5%. 5 mais 6, 11. E aí vai indo. Tá? E ao final, você vai receber o acúmulo de tudo isso. Tá? Porque é sem juros semestrais. Tudo bem? Muito bom. Agora, a pergunta é, Beto, esses títulos possuem liquidez? Esses títulos possuem liquidez? Sim, possuem liquidez. Essa liquidez pode ser uma liquidez diária, ou pode ser uma... Na verdade, hoje todos os títulos têm liquidez diária, a menos que você não esteja contratando uma operação direta, né? Estiver fazendo por meio de um fundo, aí vai seguir as regras do fundo de investimentos. Mas aqui comprou o título público diretamente, a liquidez é diária. Olha só, qual é a liquidez dos títulos públicos? Essa data é importante porque indica quando o governo vai pagar a quantia investida mais o rendimento contratado. Por exemplo, você fez uma aplicação do Tesouro Direto há um ano, mas agora você precisa do dinheiro para pagar a manutenção do carro, ou um tratamento no dentista, alguma coisa. Não é possível adiar o problema e você não tem outro lugar para tirar o dinheiro. Aí, se lembra do investimento e pede para resgatá-lo antes do prazo. Será que é possível? A resposta é sim. No Tesouro Direto, você pode pedir o resgate antecipado dos seus títulos quando quiser. E aí nós chamamos isso de liquidez diária. Não é liquidez imediata, é liquidez diária. Qual é a diferença da liquidez diária para a liquidez imediata? A liquidez imediata você tira a hora que quiser, sábado, domingo, em qualquer horário, tá? Feriado. Já a liquidez diária não, você vai poder sacar dentro de um horário específico e em dias úteis. Mas, poxa, só de você poder sacar em dias úteis é muita vantagem, né? Ó, e por que isso acontece? Bem, o governo garante a recompra do título. Veja, ele vendeu para você. E você comprou esse título. E aí, como você comprou esse título, o governo vendeu para você, que tal o governo? Ele faz o quê? Se você quer vender, o governo garante a compra dele. Ele compra para você. Ó, ele compra de você. Você vende e o governo recompra. Tá? Mesmo que seja antes da data combinada. E depois oferece a outros investidores. Tá? Assim, vírgula, como as compras de novos títulos... Não tem vírgula aqui mesmo não. Eu achei que tivesse errado, mas estava certo o tempo todo. Agora que eu percebi uma coisa que o professor Girafales falava, né? Que ele nunca tinha se enganado, exceto uma vez. Quem lembra quando foi a única vez que o professor Girafales se enganou? Quando ele achou que tinha se enganado. Assim falava o professor Girafales, assim fala Bueto Fernandes. Tá bom? Tô brincando. Ó, assim como as compras de novos títulos, os resgates podem ser feitos pela internet todos os dias úteis, de 9h30 às 18 horas. Viu aí? O resgate antecipado do Tesouro é uma bela vantagem. Porém, você precisa ter uma atenção, porque os preços e taxas dos títulos variam diariamente
e isso pode afetar a rentabilidade do seu título. Isso significa, na prática, que se você decidir resgatar seu título da dívida pública amanhã, você corre o risco de receber menos do que era esperado, ou também pode receber mais se o mercado estiver a seu favor naquele momento. Explica isso aí, Betão. Imagine que isso aqui, ó, data de início. E aqui é a data de resgate, 2026. Só que nesse intervalo, você está querendo resgatar antes do tempo. Aqui você quer resgatar. Se você ficasse até o final, você resgataria 9% a mais. Porque você está com o Selic IPCA mais 6%. Beleza? Selic IPCA mais 6%. Em 2021, aconteceu o seguinte, você contratou esse título Selic, IPCA mais 6%, ele está pagando 6% acima da inflação. O problema é que em 2022, problema não, né? Não havia títulos mais oferecendo IPCA mais 6%, só tinha títulos IPCA mais 3%. Chegou em 2023, só tem títulos IPCA mais 2% ao ano. E você está com um título bonitão, pagando IPCA mais 6% ao ano. E aí eu te pergunto, nesse cenário que os juros estão baixando, ó, os juros estão baixando de 3%, 2% e tal. Aí você fala, meu Deus, eu tenho que vender meu título. E agora, o que eu vou fazer? Eu tenho que vender meu título e estou entendendo o seguinte, os juros estão caindo. Chega aqui agora, ó, e você quer fazer o resgate desse título, tá? E você fala, governo, eu quero vender meu título, você me recompra? O governo fala, eu recompro pelo valor de mercado. Deixa eu ver quanto o mercado está pagando num título IPCA mais 6%. Aí o governo fala, gente, eu tenho um título aqui para revenda que é IPCA mais 6% até 2026. Todo mundo, o quê? Você tem um título IPCA mais 6% até 2026? Tenho. Ah, eu tô louco para comprar esse título, porque os novos que estão sendo lançados estão pagando IPCA mais 2, esse aqui está pagando IPCA mais 6. Não, eu quero comprar esse título. Quanto é que ele custa? Vamos supor que esse título custasse R$1.000 lá atrás. Sabe o que ele pode fazer? Ele pode vender esse título um pouquinho mais caro. Por quê? Está percebendo que se ele tivesse um título agora, IPCA mais 2% aplicando R$1.000, vamos supor que IPCA está 0. Aqui você ganha 2, aqui você ganha 6. Então você está ganhando 4% a mais em cada ano até 2026. Tá? E aí, o que vai acontecer? Suponha que esse IPCA mais 6 aqui está dando 9, por quê? Porque o IPCA de 2026, que é a inflação, IPCA, eu estou chutando aqui em 3%, tá? 3%, 3 mais 6 está dando 9 lá em 2026. Mas antes de chegar lá, olha o que está acontecendo. Quem não quer comprar um título que, enquanto hoje, quem comprar um título novo ganha 2, quem comprar esse antigo que você tem ganha 6. Concorda comigo que muita gente vai querer esse título de 6? Concorda comigo? É aí que você vai ganhar dinheiro, porque você fala, olha, já que você vai ganhar 4% a mais, vamos fazer o seguinte, nem tudo a você, nem tudo a mim. Eu vou te vender por um preço um pouquinho mais alto, como se você estivesse me pagando 2% de juros. Então, é como se fosse assim, 2% não, mais 1%, né? Então, veja, se eu aplicasse no antigo, eu ganhava 2. Se eu aplicar nesse, eu ganho 6. Então, você faz o seguinte, você me dá mais 1% agora dessa rentabilidade, ou 2, né? Já que você vai ganhar 6, você me dá 2 e ganha 4. Como assim, Beto? Não entendi. Veja,
o meu título paga IPCA mais 6%. Está pagando IPCA mais 6%. Tá? O meu título paga IPCA mais 6%. Ele vai deixar de comprar o que ganha 2 para ganhar algo maior. E ele fala, olha, quanto é que você me vende esse título? Eu vou te vender ele por um preço que equivale a IPCA mais 4%. Ele fala, pô, bom demais. Por quê? Porque se eu fosse comprar R$1.000 do outro, eu ia ganhar 2. Nesse aqui eu vou ganhar 4, então tá muito bom. Então como é que ele vai fazer isso? Ó, eu vou vender por R$1.200. Veja, o título vale 1.000 e agora eu vou te vender por 1.200, por 1.300. Vou te vender por um valor acima que vai fazer com que você receba parte desses 6%. Ou se você for bobo, você vende pelos próprios R$1.000 pelo mesmo valor, mesmo o seu título estando valorizado. A ideia é, o pensamento que eu quero que você tenha é, se você tem um título que paga 6% e as pessoas só encontram títulos que pagam 2%, todo mundo vai querer esse antigo que paga 6%. Quer ver um exemplo? Uno quadrado, Uno Mille. O pessoal é louco para comprar esse carro e não acha mais, porque é um carro que aguenta tranco. Entre comprar, você vai pegar um carro popular para você usar para trabalho. E aí você pode pegar aquele Fiat quadrado, fazer uma bela remodelagem nele, pintar, deixar ele novaço, ou um desses novos Fiats. Qual deles aguenta mais pancada? Me fala aí. Qual deles vai aguentar mais pancada? O antigo ou o novo? Com certeza, o antigo, né? Então, o antigo vai aguentar mais pancada. E aí, o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, você vai vender esse antigo até mais caro do que o modelo novo, se ele estiver sendo muito desejado. É o que acontece com o seu título. Você tem um título que paga 6, outro título que paga 2. Todo mundo vai querer o seu título, você vende ele mais caro. Agora, imagina, você tem IPCA mais 6 e daqui a algum tempo, quando você for vender, os títulos estão lá, IPCA mais 10% ao ano. Quem é que vai querer comprar o seu título IPCA mais 6, se ele pode pegar um título novinho e receber IPCA mais 10? Ninguém vai querer, você concorda? Esse título vai ser negociado abaixo do preço de compra. E aí você vai ter prejuízo. Se você ficar com o título até o final, você recebe o combinado com o governo. Se você sacar antes, aí vai depender se o seu título está apreciado ou depreciado. Tudo bem? Essa é a ideia. Agora, quais são os custos e tributações desse investimento? Quais são os custos e a tributação desse investimento? Tem custos? Tem tributação de investimento? Sim ou não? Se tem, você pode ter que pagar. Aliás, você é obrigado a pagar imposto de renda, pode ter que pagar IOF paga ou não. Nas operações superiores a 30 dias, esse IOF vai ser zerado, tá? É zerado após 30 dias. Tá bom? Ele é zerado após 30 dias. Aí tem taxa de custódia e uma taxa de administração, que também é chamada de taxa de custódia. Beleza? Beton, o que seria isso? Vamos lá. Imposto de renda. Os títulos públicos devem ser declarados e pagam o imposto de renda sobre os lucros no momento do resgate. O percentual a ser resgatado, o percentual a ser pago varia entre 22,5% e 15%, sendo regressivo de acordo com o prazo de investimento. Isso significa que o investimento que dura menos de 180 dias vai pagar mais imposto de renda do que aquele que dura mais de 720 dias. Olha a tabelona aí. Até 180 dias, 22,5%. 181 a 360, paga 20, vai caindo 2,5%. Ó, 361 a 720, 17,5%. E acima de 720 dias você vai pagar 15%. E o IOF, Betão? Lembra que eu falei? Esse tributo ele só é cobrado apenas se o investidor retirou o dinheiro com menos de 30 dias, depois de ter comprado o título público.
Lembra do resgate antecipado que explicamos? Além das chances de perder rentabilidade, você também precisa estar ciente de que poderá pagar IOF se resgatar antes de 30 dias. Fica de olho, fica ligado. E, além disso, existe uma taxa de custódia. A taxa de custódia é cobrada todo semestre pela B3. Pela B3. E a B3 se cobra, é obrigatório, não é culpa de ninguém, tá? Pela Bolsa de Valores, e representa 0,25% ao ano sobre o valor do título. Esse valor é o mesmo para todo mundo, independentemente se você está investido por um banco ou uma corretora de valores, vai pagar 0,25, tá? Ao semestre. Taxa de administração ou taxa de custódia. Também chamada de taxa de custódia específica. O que é isso, Betão? Taxa de custódia específica. Veja, a própria instituição, quando você vai comprar o título público, Beto, eu quero comprar o título público, como é que eu faço? Você vai entrar no site do Tesouro Direto e lá vão ter instituições autorizadas a operar, e essas instituições estão interligadas ao sistema Selic, e aí o que vai acontecer? Elas irão operar diretamente, realizando, portanto, essa intermediação para você. Vai intermediar. Tudo bem? Como assim? Você vai nessa corretora, vai no banco, por exemplo, você pode ir na corretora Toro Radar. Esse material aqui, bem resumidinho, a base, a origem desse material foi na Toro Radar. Quer pegar esse material na íntegra? Vai lá na Toro Radar, que eles têm uma corretora, uma das primeiras que existiram, uma das primeiras, das primórdios. Eu, quando era aluno, estudava pela Toro. Toro, um beijo, obrigado, Toro, por tudo. Ao longo desses anos aí, desde o ano de 2001, 2002, que eu já acessava a revista Timing da Toro Radar. Ela explicava os cenários, ensinava análise gráfica, era simplesmente incrível, tá? A revista Time. A Toro ainda é excelente e espetacular. Valeu, Toro! Toro Radar. Betão também é propaganda. Aí, a Toro Radar, por exemplo, não cobra nada de taxa de custódia específica ou taxa de administração. A gente usa a expressão taxa de administração mais para fundos de investimento. Estou colocando aqui só para você entender que a corretora ou o banco pode cobrar um valor para fazer a operação para você, para te intermediar. Lembra que para comprar esse título você tem que acessar o sistema Selic? Então, nós, pessoas físicas, não conseguimos acessar o sistema. Quem que acessa? Os agentes autorizados. Aí ele vai acessar o sistema Selic e assim realizar a transação, realizar a operação para você. Tá bom? Agora, ó, este custo costuma ser cobrado pela instituição financeira através da qual você decidiu comprar os títulos da dívida pública. O valor da cobrança pode variar, mas normalmente não ultrapassa 2% ao ano. A boa notícia é que algumas corretoras podem isentar seus investidores dessa cobrança. É o caso da Toro, que oferece taxa zero para investimentos no Tesouro Direto e em outros produtos de renda fixa. Valeu, Toro! Agora, Toro Nadal, né? Só lembro do Nadal também. Então, ó, assim a gente termina aqui a parte teórica, 33 minutos. Fim do Blokovski, fim do bloco de títulos públicos. E é isso. Um beijo, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Olá, olá! Prof. Beto de volta para agora fazermos questões envolvendo esse assunto na medida certa, ou seja, na profundidade certa. Além desse assunto que nós estudamos agora de dívida, vamos também trazer questões envolvendo orçamento público, para ver o que pode estar presente na hora da prova. Vambora, vambora? Vamos lá então! Questão 1 e 2 na tela, número 1 diz assim: o orçamento público é um documento contábil e financeiro, verdade, desvinculado do planejamento governamental.
Aí você brincou, né? Aí você brincou. Errada. Claro que está vinculado ao planejamento do governo. Tá doido? A2, abrigar os investimentos das empresas nas quais o poder público é titular da maioria do capital votante. Opa, cadê a linha inicial? Ó? No Brasil, o orçamento público deve abrigar os investimentos das empresas nas quais o poder público é titular da maioria do capital votante, bem como discriminar as receitas que financiem esses investimentos. Com certeza, tem que estar previsto, sim, no orçamento. Então, o orçamento abriga investimentos das empresas nas quais o poder público é titular, Petrobras, Banco do Brasil, por exemplo, Caixa e tantas outras, tá? Codevasf e todas as outras. Bem como discriminar as receitas que vão financiar esses investimentos. Terceira, o documento legal contendo a estimativa das receitas e a autorização para a realização de despesas da administração pública em um determinado período é o chamado cronograma financeiro? Seria o aviamento de contas? Seria o fomento financeiro? Ou seria o controle estratégico? Não! A única resposta certa, Coned, é a letra B, é o orçamento. E agora a questão número 4 na tela para você, Maquiama na tela. A Prefeitura da Capela do Alto, São Paulo, Fiscal 2014 diz: segundo a Constituição Federal, o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais são estabelecidos por quem? Por uma resolução do Banco Central, do Poder Legislativo? Não. Decreto do Poder Legislativo? Não. Leis de iniciativa do Poder Executivo? Sim. Essa sim é o Poder Executivo que começa. É uma resolução normativa do Poder Executivo? Não. É uma lei. É a lei complementar da Assembleia Legislativa? Também não. É uma lei de iniciativa do Poder Executivo. Agora na tela para você, questão de número 5, diz assim: o processo orçamentário no Brasil é conduzido a partir de instrumentos de planejamento legalmente regulamentados e adotados por todos os entes da federação. Um instrumento que estabelece diretrizes, objetivos e metas. Sempre que a gente falar em DOM, diretrizes, objetivos e metas, estamos falando de quê? Estamos falando de quem? DOM. É ele, o Plano Plurianual, é o PPA. PPA é marca de motor de portão eletrônico, era concorrente da Rossi. Eu lembro que eu instalava portão eletrônico, instalava portão da Rossi e portões eletrônicos. Mas também tinha os da PPA, tá? Então, portões Rossi, portões PPA. Eita, saudade! Nem tanto assim, porque lá era ralado, eu não era servidor ainda. Agora sim, resolvida a questão número 5, plano plurianual, agora a questão número 6 na tela, e ela diz: o Tesouro Direto é um programa do Tesouro Nacional, sim, desenvolvido em parceria com a BMF Bovespa da B3. Considere isso aqui como B3, para não botar errado só por causa disso. Opa, eita ferro. Considera como sendo a B3, tá bom? Para a venda de títulos públicos federais por meio da internet, tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas. E aí? Tranquilinha, né? Parece questão certinha, mas está errada! Pessoas jurídicas, não! Elas não! Tesouro Direto é só para pessoa física. Pessoa física. Tesouro só para pessoa física. Agora a questão número 7 na cela diz assim: Sesgana Rio, Banco da Amazônia. E ela diz: qual é o sistema de registro e liquidação das operações com títulos públicos realizados entre instituições financeiras? Será que é o Sistema Nacional de Debêntures? Será que é a CETIP, a Câmara de Títulos Privados, Câmara de Compensação de Títulos Privados? Será que é o sistema Tesouro Direto? Eu vi o Beto falar um negócio de Tesouro Direto, hein? Não, gente, é o sistema Selic.
fica lá no sistema especial. Sistema especial de liquidação. De liquidação. Fiz besteira aqui. Eita. Agora sim, Betão. De liquidação. Esse Betão. E custódia. E custódia. É assim, formando Selic, 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 Selic. Olha aí, é o Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Esse sistema é um sistema especial. Por quê? Porque ele liquida as operações em tempo real e realiza essa liquidação de maneira bruta, uma a uma, operação por operação. Isso significa que, para cada título público, tem que ter um vendedor, o Estado, e um comprador, que é o investidor. O comprador entrega o dinheiro e o vendedor entrega o título. Então, eu faço a liquidação bruta, real por título, em tempo online, real times ago, tá? Que é liquidação bruta em tempo real. 7, letra B, vamos agora de número 8, diz assim: foi alterado o modus operandi do Selic, operado pelo Banco Central, que passou a liquidar as operações com títulos públicos federais em tempo real. Resposta correta. Muito bem, muito bem, muito bem. É isso aí. Agora é em tempo real. Real times ago. Agora a questão número 9 diz assim: a venda de títulos públicos é um dos instrumentos de política monetária. Sim ou não, sim ou não, sim ou não? Pensa comigo, tá aqui de novo, lindão. Ele é o Banco Central do Brasil. E o Banco Central percebe que os bancos estão emprestando dinheiro demais para as pessoas e a inflação está alta. Como é que eu faço para controlar, portanto, a inflação? Aí eu vou fazer o seguinte, ó. O que eu faço aqui? Eu faço o seguinte: inflação alta, bonitão. Inflação alta, bonitão. Vamos fazer assim, então, ó. Já que a inflação está alta, o Banco Central vende títulos, o banco compra esse título entregando dinheiro para o Banco Central, tá? E aí diminui a oferta monetária. Então, sim, a 9, a venda de títulos públicos é um instrumento de política monetária chamada de Open Market, ou operações de mercado aberto. Essa foi a questão número 9 para você. A número 10 diz: as operações com títulos públicos federais são liquidadas financeiramente no Selic, que integra o sistema de pagamentos brasileiro como uma infraestrutura do mercado financeiro. E aí, sim ou não? Sim, é isso mesmo, uma infraestrutura do mercado financeiro. Questão de número 10. Agora, de número 11, diz assim: a emissão de títulos públicos pelo Tesouro Nacional é uma operação de mercado primário. A compra e venda desses títulos pelo Banco Central, como medida de política monetária, é realizada no mercado secundário. Meu Deus! Essa questão está certa ou errada? Vamos lá? Olha só, aqui está a Secretaria do Tesouro Nacional. Vende títulos para as instituições financeiras. Essas instituições financeiras negociam com o Banco Central, comprando e vendendo títulos aqui, ó. Nesse momento. Comprando e vendendo títulos nesse momento. Então, o que nós temos? Nós vamos ter o seguinte: o Banco Central, ó, ele tanto compra como vende. Quando a Secretaria do Tesouro emite o título, nós temos o mercado primário mesmo, ó. Mercado
primário. Aí, quando essa instituição financeira revende para o Banco Central, já é a segunda venda. É o mercado secundário. Então, nós temos o mercado primário e mercado secundário acontecendo aí. O mercado primário é na emissão do título, a emissão de títulos pelo Tesouro Nacional. Mercado primário, tá certo. A compra e venda desses títulos pelo Banco Central, como medida de política monetária, é realizada no mercado secundário. Certa questão número 11. Bonita, 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 bonita demais na tela para você. Que maravilha, questão número 11. Trouxe bonito. Beto, é assim que costuma cair? Sim. Para a prova de banco, o máximo que já caiu, o que a gente tem noção de cobrança, é nesse nível aqui, perguntando sobre o sistema e tudo mais. Então, meninos, eu agradeço vocês por mais uma aula, por participarem desse bloco, desse assunto. E agora eu me despeço de vocês, após a realização dessas questõezinhas. Estudem e lembrem-se, desistir dos seus sonhos não é uma opção. Vá até o fim, não siga aqueles que desacreditam você. Vamos juntos, com direção e com Betão. Valeu! Interromper. Claro. O banco tem um encarreiramento muito forte, então assim, para nenhum concurso botar defeito. Então tem certos cargos do banco, e o Banco do Brasil, por ser sociedade de economia mista, não tem teto constitucional. Então você chegando um nível alto de carreira, com bastante dedicação, você vai ganhar mais que concurso de editor, você vai ganhar mais que concurso de juiz, às vezes é um salário bem legal. A praticidade, a questão de você poder estudar em qualquer lugar que você esteja, qualquer meio. Eu, por exemplo, estudava pelo celular, praticamente. Em poucas horas eu pegava um computador para ler, para fazer alguma coisa no computador. Basicamente era o celular. Então, um smartphone mais forreto que tiver, já dá para poder estudar, não tem desculpa. Então, ali mesmo você está lendo, está praticando, está fazendo resumo, vendo resumo, marcando, tirando dúvida. Então, cara, eu recomendo 1000%. E que está aqui mostrando para você que o Banco do Brasil é sim uma boa oportunidade. E você pode estar cheio de insegurança, mas essa insegurança aqui, ó, você não pode ter. O que é o PDF 2.0? Para o concurseiro, aulas, grifos, dúvidas, anotações, questões, mapas mentais, tudo em um só lugar. Para quem não quer perder tempo, material enxuto e completo. Para a impressora, férias. Para quem é ambientalista, mais árvores no mundo. Para o mundo dos concursos, uma grande parceria. Para a sua preparação, o melhor material. Para a sua aprovação, questão de tempo. Para o seu nome, diário oficial. PDF 2.0 é bom para todo mundo, mas é melhor ainda para quem quer ser aprovado. Comece hoje. Acesse www.direçãoconcursos.com.br. Nosso material em PDF. Nossos PDFs têm conteúdo. Teoria cobrada no edital, apresentada de forma didática e esquematizada. Questões de concurso atuais e comentadas. Resumos direcionados. Teste de direção e simulados. Tudo para auxiliar ao máximo a sua preparação. Assim como nas videoaulas, todo o material em PDF também é liberado para download, facilitando o uso em seu smartphone, computador ou tablet. Passar em concurso não é nada fácil, né? A gente sabe que a gente já teve aí do outro lado e é dureza.
Manter a disciplina, manter a constância, a resiliência ao longo do tempo, enquanto não chega o grande dia, é um grande desafio. No Direção, nós gostamos de encarar como um esforço mútuo. Nós sabemos que você está se esforçando, está ralando, né, que é muito cansativo. E a gente aqui do outro lado está fazendo a mesma coisa. Nós aqui também procuramos fazer o nosso melhor para te ajudar nessa caminhada. Isso é compromisso. Não é só gravar a aula, né? Pegar o material, escrever o PDF, disponibilizar e deixar você sozinho. Tem que ter compromisso, tem que ter comprometimento, atenção, dedicação. A gente está aqui o tempo todo buscando formas de entregar o conteúdo de uma maneira mais interessante para você. Te fornecendo apoio, te fornecendo direcionamento, ferramentas de estudo, uma plataforma para que você esteja ali sempre orientado, que você esteja sempre antenado com aquilo que há de melhor para a sua preparação. E é por tudo isso que a gente também sempre procura inovar. É por isso que nós aqui do Direção estamos nos esforçando tanto o tempo todo para, por exemplo, levar informação de qualidade para você, informação rápida, informação correta. Por isso que a gente se preocupa tanto com notícia, com informação e te deixar atualizado, né? A gente também procura lá nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, tá levando sempre conteúdo para você, tanto do ponto de vista de informação, como inclusive do ponto de vista de motivação. Então o nosso blog está sempre atualizado, com notícias em primeira mão, nossas redes sociais também trazem essas informações que ajudam o concurseiro a escolher aquele concurso que ele vai priorizar e aquele também com o qual ele mais se identifica. Da mesma forma, na nossa seleção de professores aqui, com um trabalho extremamente rigoroso que nós fazemos, nós estamos sempre olhando os professores, olhando para a nossa própria equipe de professores, buscando entender o que a gente pode fazer para deixá-la ainda mais forte, ainda mais capaz de passar o conhecimento que você precisa. Além disso, a gente também disponibiliza muito conteúdo gratuito no YouTube. E aí a gente busca também parcerias com outras empresas do ramo que também têm o mesmo propósito que o Direção. Então, conte com Direção. Conte com o Gavião. Pode contar conosco aqui no Direção. Pode contar com Direção, hein? Estaremos juntos até o final.